Boa noite, paz seja convosco. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, Deus abençoe tua vida. A mesma unção que está aqui, está aí onde quer que você esteja, na sua casa, no local de trabalho, na rua, onde você estiver. Deus abençoe muito a tua vida. Enquanto nós estávamos cantando que Deus é grande, Ele é poderoso, Ele pode nos levar para lugares altos, eu queria orar junto com você agora. Nós vamos orar por nossas famílias, vamos orar pelas nossas casas, orar pelo nosso lar, para que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos guardando, nos livrando de todo perigo, livrando de todo mal, que nossas casas possam verdadeiramente estarem sendo colocadas em lugares altos, na presença do Senhor. Então eu queria que você levantasse as suas mãos, como se estivesse em direção à sua casa. Não precisa virar para onde fica a sua casa, porque às vezes a gente nem sabe direito onde está. Mas levante suas mãos para os céus e clame ao Senhor pela sua casa agora, pela sua família, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Vamos levantar um clamor diante de Deus agora, para que Ele possa cuidar da nossa casa, que nenhum mal venha, que nenhuma praga chegue, que nenhuma doença, que nada venha nos afetar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesse momento, Senhor. É muito bom estarmos reunidos em Tua casa, junto com os nossos irmãos, estarmos nesse culto de adoração, nesse culto que rendemos ao Senhor, e nesta hora intercedemos por nossas famílias, pela nossa casa, pelo nosso lar, Senhor. Pedimos a proteção do Senhor Jesus sobre a nossa casa, que o sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas casas, livrando-nos de todo mal, livrando das doenças, livrando de toda praga, de toda peste, de toda maldição. Livra, Senhor, das enfermidades, livra, Senhor, do desemprego, da miséria, da dificuldade financeira, livra, Senhor, das brigas, das discussões, em nome de Jesus Cristo. Que os corações estejam juntos, que haja um sentimento só dentro de cada casa. Abençoa o marido, a esposa, os filhos. Abençoa, Senhor, cada família que está representada aqui hoje à noite. Peço a Tua bênção, peço a Tua graça, pedimos a Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a Tua paz, para Teu louvor e para Tua glória, e todos digam amém e amém. Senhor, glória a Deus. A sua casa é lugar de bênção. Amém. Nós aprendemos aqui no final do ano passado, tivemos uma série de mensagens que nós falamos sobre cobertura espiritual da família. Nós profetizamos bênção sobre as nossas casas, e o inimigo não vai ter espaço na sua casa, na sua vida. Posso ouvir um amém? O sangue de Jesus Cristo está lá presente, a presença, a glória do Senhor está naquele lugar. Eu queria orar agora junto com vocês. Não é uma reunião de oração, mas há uma necessidade muito grande. Vamos orar pelo nosso trabalho, pela nossa vida financeira, mas no sentido de Deus abençoar o nosso trabalho. Nós temos falado bastante aqui, temos pregado sobre a questão de termos uma palavra e de termos unções de Deus para a nossa vida na área financeira. Sim ou não? Quem tem uma palavra? Eu tenho. Minha vida é uma vida abundante na área financeira. Amém? E eu tenho 3 unções que eu não abro mão delas: unção de multiplicação, unção de fazer sobrar e unção de desfrutar daquilo que o Senhor tem dado. Mas eu quero orar com vocês especificamente pelo nosso trabalho. Olha para as suas mãos, olha para elas. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Deuteronômio, que onde você coloca a tua mão, Deus abençoa. Sua mão é bendita. Amém? Então assim, não vale para você falar assim: tudo que eu faço dá errado. Em nome de Jesus, muda essa palavra. Diga: onde eu toco, Deus abençoa, prospera, multiplica. Amém? Quantas vezes a gente fala coisas sem perceber? Tudo que eu ponho a mão estraga. E a gente vai dando esse tipo de sentença dentro de casa, por exemplo. Reverte isso. Abençoa. Onde eu coloco as minhas mãos, Deus abençoa. Ele me dá sabedoria, Ele me dá visão, Ele faz com que eu enxergue o que ninguém enxerga. Temos essa unção, sim ou não, gente? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como filhos amados e queridos do Pai,
Nós pedimos que o Senhor abençoe o trabalho de cada um dos teus filhos, Pai, o ganha-pão de cada um, a empresa onde trabalhamos, o negócio em que nós estamos envolvidos. Deus, que toda a obra das nossas mãos sejam abençoadas pelo Senhor, que sejamos um veículo de manifestação de Deus no nosso local de trabalho, que a empresa onde eu trabalho prospere muito. Abençoa o meu patrão, abençoa, Senhor, a direção da empresa, abençoa o gerente, o diretor, abençoa, Pai, abençoa, 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 porque a Tua palavra diz que a riqueza do ímpio será depositada na conta do justo. Então, Pai, abençoa as empresas, que nós possamos contratar, que nós possamos prosperar, que nós tenhamos a unção do Senhor sobre a nossa vida, e declaramos que onde colocamos a nossa mão, o Senhor abençoa, abençoa as vendas, abençoa a produção, abençoa, Pai, toda a obra que nós fazemos. Abençoa, Senhor, os aposentados, os profissionais liberais, os funcionários públicos, os funcionários de empresas privadas. Abençoa o teu povo, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, e que possamos desfrutar de todas as palavras e promessas que temos para a nossa vida. Nós abençoamos em nome de Jesus, e todos digam amém. Profetiza para a pessoa que está aí perto de você. Se não tiver ninguém, vira para alguém e fala assim: tudo que eu toco é abençoado. Em tudo que eu toco, Deus abençoa. Amém. Quantos profetas temos aqui hoje, que são homens e mulheres que profetizam e Deus faz acontecer. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver. Quem trouxe a Bíblia? Segure aí na mão, seu celular, seu tablet. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Eu tenho poder nas minhas palavras. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios que o poder da vida e da morte está na língua. E aquele que a usa, come dos seus frutos, na versão A Mensagem. Então, nossas palavras estão carregadas de poder. Amém? Então diga: minhas palavras estão carregadas de poder. Amém? Então vamos lá. Bíblia na mão, bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje à noite, agora, eu estou com meu coração aberto, minha mente receptiva, e eu serei abençoado, transformado, encorajado, motivado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e ela é quem nos dá norte, é quem nos dá direção. Nós somos benditos pela palavra. Antes de você se assentar, o tema de hoje, eu pensei em várias nuances para esse tema. Existe um personagem na Bíblia que eu sou muito fã dele. Um dia eu vou conhecer esse cara pessoalmente. Você também vai, né? É um cara chamado Davi. Sou fã desse cara. Esse cara top. Eu quero bater um papo longo com esse cara. Eu estava pensando hoje a respeito dessa mensagem, como dar o nome para ela. Nós estamos vivendo o ano dos céus abertos. E existem pessoas, e a gente acabou de fazer uma declaração dizendo que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia é a palavra de Deus. Existem pessoas que nós precisamos colocar na nossa vida como referência para nós. Vivemos num mundo com carência de referências. Carência de referências. Eu quero ser, para o Pedrinho, uma boa referência, para o meu neto. Mas o mundo hoje carece. Por exemplo, você olha no cenário geral. Dá para a gente falar assim, na área da política é muito difícil a gente falar, ó, fulano. Ou seja, em qualquer área é muito difícil. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus e que a gente possa ver nos homens da Bíblia,
E é óbvio, eu acredito que nós temos hoje no nosso meio aqui pessoas que são referências. Amém? Você tem alguém como referência? Que bom. Mas eu quero olhar junto com vocês hoje para esse homem chamado Davi. E o tema da mensagem, os segredos de Davi, é no sentido de o que é que essa pessoa fazia que permitiu que fosse tão impressionante a vida dele aqui na terra, e mesmo depois que ele partiu, ele continua sendo impressionante. Então é isso que a gente vai ver hoje à noite. Eu creio que os céus estão abertos sobre nós. Amém? Nós estamos no ano dos céus abertos. Há uma promessa. Mas eu quero me aproximar desses céus abertos, eu quero vivenciar esses céus abertos, e eu preciso me espelhar em algumas pessoas para me encorajar a continuar avançando e viver esses céus abertos. E esse é o Davi. Vamos orar por essa palavra? Eu quero que essa palavra seja rema na nossa vida hoje à noite. Amém? Quantos querem rema? O que é rema? Palavra dizente. Uma palavra que vem direto para a minha vida, como se ela tivesse sido escrita só para mim hoje à noite. Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha tocar em nós de uma forma muito especial através da tua palavra agora. Pai, como é bom estarmos aqui em tua casa hoje à noite, como é bom poder expressar louvor e adoração ao Senhor, como é bom entrar nessa atmosfera de adoração. Mas nós precisamos da tua palavra, e eu peço que venha sobre nós hoje à noite uma palavra rema, uma palavra que possa fazer toda a diferença na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, que a vida do Davi possa ser para nós uma referência, e que nós possamos avançar nesse tempo de céus abertos, e recebermos muito mais ainda daquilo que o Senhor tem para dar para nós. Te peço em nome de Jesus, e eu te agradeço, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Em Lucas, capítulo 18, versículo 27, para nós fazermos uma introdução, o Senhor Jesus respondeu a uma pergunta que fizeram para ele, e ele disse assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Um dia disseram para Jesus: mas isso é tão difícil, isso é tão complicado de acontecer. E Jesus foi muito claro quando ele disse assim: o impossível dos homens é possível para Deus. Então, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu quero já profetizar sobre a tua vida: aquilo que parece impossível para você é possível para Deus. O impossível para nós é possível para Deus. Por exemplo, quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, aquele homem poderoso, que um só homem, um só soldado filisteu apavorou o exército de Israel inteiro. Como foi a vitória de Davi? Todos nós já sabemos como foi que Davi venceu essa batalha, mas aquilo que parecia impossível para o exército de Israel, Davi tornou possível. E eu imagino essa cena dessa guerra, aquele momento como foi, quando o bonitão lá do Golias vinha desafiar o povo de Israel, e a Bíblia diz em 1 Samuel 17:50, olha só: assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. O que parecia impossível para o exército de Israel inteiro, vencer aquele homem poderoso, aquele soldado poderoso, com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Esse homem tinha alguma coisa de diferente. Sim ou não, gente? Porque todo o exército inteiro de Israel estava apavorado por causa do Golias. Mas o Davi foi e encarou aquela missão e deu vitória a Israel e exaltou o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: no ano dos céus abertos, que as suas vitórias deem
motivo para você agradecer ao Senhor e louvar a Ele pelo que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Não se esqueça disso em nenhum momento. A Bíblia não fala que o Davi só teve acertos. A Bíblia também mostra alguns erros bastante graves do Davi. Ele deu umas pisadas na bola também. Por isso que eu quero gastar um tempo conversando com esse cara, porque às vezes a gente pensa assim, né? Era tudo perfeito. E não, ele cometeu alguns erros graves. Um erro grave que ele cometeu, o adultério com a Batseba, e eu acho que mais grave ainda, não sei se dá para a gente qualificar, foi o fato de que ele não administrou muito bem a sua família. Davi teve muitos problemas com os filhos. Mas apesar dos erros que esse cara teve, ele é um dos 3 nomes mais respeitados até hoje na nação de Israel. Entre o povo hebreu, nós temos o primeiro nome, Abraão, o pai na fé, o homem que deu origem para a nação, que é um exemplo para nós também. Nós tivemos depois do Abraão, um homem chamado Moisés, poderosíssimo em Israel, e depois nós temos o rei Davi. E gente, o que me impressiona em relação a Davi, que ele foi um dos maiores reis de Israel, mas ele continua vivo no coração da nação até hoje. Se você for lá em Jerusalém, um dia você vai, a gente vai junto. Amém? Vamos fazer um tour lá em Israel. Amém? Vamos lá conhecer Jerusalém. O dia que nós formos lá em Jerusalém, olha só, nós vamos lá num lugar chamado Cidade de Davi. E tem um túmulo lá, o túmulo de Davi. É um dos mais visitados em Israel, é o túmulo do rei Davi. E vamos em contrapartida, tem um filho dele chamado Absalão, né? Vocês lembram da história do Absalão? O Absalão foi tão ruim, que ele tem lá um pilar, numa região lá de Jerusalém, que é o pilar de Absalão. E tivemos alguns reis de Israel que, quando morreram, o povo fez festa, porque o cara morreu. Aí é ruim, gente. Sabe aquela pessoa assim, que quando ele vai, a turma fala assim, vai tarde. Você não deve conhecer ninguém, você nunca ouviu falar dessas histórias. Mas o Davi, ele era um homem muito respeitado. Agora, vamos lá. Foram muitas as lutas que o Davi enfrentou. Então, se eu quero viver um ano de céus abertos, eu devo entender que eu terei lutas para vencer. Está consciente disso? A gente não quer. Se eu falar assim, quem quer luta? Quem vai levantar a mão? Ninguém. Agora vamos lá. Quem quer grandes vitórias esse ano? Tá, como? Explica para mim, como que vai ter vitória sem luta? Quero grandes vitórias. Mas como vitória sem luta? Como é que a gente vai ganhar um prêmio sem fazer nada? Então, quando eu peço vitória, quando eu peço sucesso, óbvio que junto com isso vão vir dificuldades, vão vir problemas, vão vir situações das mais diversas. E eu acredito muito, que quando a luta é muito intensa, a gente já fala assim, olha, a vitória vai ser muito grande, porque a luta está muito intensa. Sim ou não, gente? Davi foi um homem que teve muitas lutas, mas ele venceu todas elas. E por que foi que o Davi venceu? É isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje, é isso que a gente vai ver. Qual era o segredo que o Davi, da vida dele, para que ele pudesse vencer com frequência? O que é que eu posso aprender com ele hoje? O que é que você que está em casa pode aprender com o Davi hoje? Primeira coisa, vamos lá, nós vamos aprender algumas lições com ele. O primeiro segredo, a primeira coisa que eu aprendo com Davi, é que não estava no seu poderio de guerra, em seus soldados, mas estava em seu coração essa vida vitoriosa. Davi tinha homens com ele? Tinha. Davi sabia lutar? Sabia. Mas o principal segredo de Davi vencer batalhas, dele
conseguir superar as dificuldades, é porque o coração dele estava totalmente voltado para Deus. Pensa num homem, e a gente percebe no livro de Salmos, como ele era apaixonado por Deus, como ele tinha o coração totalmente voltado para Deus. O coração do Davi, ele pertencia ao seu Senhor. Davi não era aquele homem que tinha Deus da boca para fora. Davi tinha Deus guardado muito profundo no seu coração. E quando eu e você temos o coração voltado para Deus, quando o nosso coração está conectado com Deus, o que é que essa condição nos faz vitoriosos? Quando o meu coração está voltado para Deus, significa que a minha oração vai sair não só dos meus lábios, vai sair de dentro de mim. Então eu consigo me conectar com Deus com muito mais eficiência. Era isso que havia dentro do Davi. A oração que chegava a Deus não era uma oração simplesmente saindo da boca, mas saía de dentro do coração. E o que é que acontecia? Quando Davi clamava a Deus, Deus olhava para o coração dele. Deus está olhando para você agora, e Ele está vendo o seu coração purinho do jeito que é, ou inteirinho do jeito que é. Não sei se é tão puro assim, velho, né? Inteiro, na verdade era para falar inteiro, não era tão puro, porque nosso coração não é tão puro assim, mas inteiro. Deus olha para o Fábio, agora Ele vê o coração do Fábio, Ele sabe o que é que está dentro do coração. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, quando Salomão estava orando, consagrando o templo, Deus desceu a glória dele no meio do seu povo, era um momento maravilhoso. Salomão está orando, e olha o que ele fala a respeito da importância do coração. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Deus conhece o seu coração. Salomão estava orando aqui dizendo assim: trate, Deus, cada um segundo o seu coração, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Sim, só tu conheces o coração do homem. Eu não conheço o teu coração, aliás, não faço nem ideia de como é o teu coração, mas Deus está olhando para você agora, Ele conhece inteirinho o seu coração, e Ele sabe o quanto você confia nele, o quanto você coloca a sua vida na mão dele. Esse é um dos segredos de Davi. A quem pertence o seu coração, eu te pergunto hoje à noite? Quem é o rei? Quem é que está habitando o trono do seu coração agora? O segredo do Davi, o meu segredo e o seu segredo, não é que nós possamos fazer algumas coisas bem feitas. Ótimo, nós devemos fazer tudo bem feito. A Bíblia diz que aquilo que vier na nossa mão, que a gente faça da melhor maneira. Mas o que é que Deus está olhando? Ele está olhando para dentro do nosso coração. E Deus olhando para mim e para você agora, será que Ele tem acesso total ao nosso coração? Será que nós temos comunhão, conexão total com Ele? Se eu e você quisermos vencer esse ano e vivermos realmente céus abertos, um dos segredos de Davi é coração voltado totalmente para Deus. Diga assim: Senhor, que o meu coração seja todinho seu. Vamos lá? Senhor, que o meu coração seja todinho voltado para o Senhor. Pode encontrar no trono do meu coração hoje, o lugar é seu, é único seu. Ou será que tem alguma outra coisa ocupando o trono do seu coração hoje? E às vezes não é muito difícil a gente colocar, né? Colocar um monte de coisa no trono do nosso coração. Às vezes coloca o carro, coloca a carreira profissional, coloca um filho, por mais que a gente ame, coloque alguma coisa no lugar do nosso coração, do trono do nosso coração. Amamos filho, amamos, mas o primeirão é Deus. Ele tem que ser o primeiro. Amém? Segunda coisa, qual é o segredo da vida vitoriosa do Davi? Buscar ao Senhor, buscar a face dele com inteireza.
Salmo 27 é uma preciosidade muito grande. Salmo 27 é uma delícia da gente ler, porque ele mostra muito o coração do Davi. Olha o que ele diz no versículo 4. Eu coloquei aqui em 3 versões, porque esse versículo 4 ele é fantástico. Ele diz assim, na versão A Mensagem: peço ao Eterno uma coisa, apenas uma coisa, que eu possa viver com Ele em sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei sua beleza e estudarei aos seus pés. Viu, vem cá, dá para a gente ter noção de que esse cara realmente era um cara diferenciado? Será que dá para a gente olhar para o Davi e falar assim, não, realmente ele marcou a vida aqui na terra, ele marcou a sua geração, ele marcou as gerações futuras, ele é uma referência para nós hoje? Olha o que ele fala: o meu desejo, Deus, eu te peço uma coisa só. Se você pudesse pedir uma coisa para Deus hoje, o que é que você pediria? O Davi disse assim: eu peço uma coisa só, que eu possa morar na sua casa. Olha como esse cara era apaixonado por Deus. Se Deus aparecesse para você hoje e dissesse assim, peça uma coisa só, o que é que você pediria? O Davi já falou assim, olha, eu quero morar na tua casa. Eu não quero sair da tua presença, eu quero ficar lá o tempo todo. Detalhe, tá, gente? Davi, ele só conhecia o tabernáculo. O templo foi o filho dele que fez. Para falar assim, olha, ele gostava de um lugar agradável para estar. Sim, era uma tendinha, uma barraca. Mas ele disse assim, mas eu quero estar na sua presença. Olha na versão revista atualizada: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Contemplar a formosura de Deus. Você consegue imaginar como Deus é formoso? E aí o Davi fala assim, ficar na tua casa o tempo todo só para te contemplar. Uau! Versão NVI: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Como que nós vamos ter vida vitoriosa? Passando tempo diante dele e buscando a sua orientação. Você já percebeu, a gente quando passa dos 40 anos de idade, e eu já passei já um pouquinho, já mais do que dos 40, a gente entra numa fase da vida que a gente começa a pensar um pouquinho no que fez, no que tem para fazer ainda e no tanto de coisa que fez. E eles falam assim, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Hoje, eu olho um pouquinho para trás e eu falo assim, eu precisava ter buscado mais orientação de Deus em algumas situações. E é isso que o Davi fala. Buscar sua orientação. Se nós buscarmos a orientação do Senhor, com certeza nós não vamos fazer besteira. Você já tomou decisão que você se arrependeu? Só eu? Mais alguém aí? Se você tivesse buscado mais a Deus nessa decisão, você acha que seria a mesma ou teria alguma coisa diferente? Seria diferente? Então, por que a gente não fez isso lá atrás? Mas amém, 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 ainda dá tempo. Porque você tem grandes coisas pela sua frente. Amém? O que nós aprendemos disso do Davi? Intimidade. Intimidade não é uma coisa que acontece assim no estalar de dedos. Intimidade é alguma coisa que você investe tempo. E é isso que o Davi queria, passar tempo na presença de Deus. Quer vida vitoriosa? Olha o segredo de Davi: tempo na presença de Deus. Ah, pastor Fábio, mas a vida é corrida, como que eu vou ficar passando tempo na presença de Deus? Então beleza, a gente troca. Ao invés de passar tempo na presença de Deus, a gente corre atrás de um monte de coisa, e depois a gente tinha que ir na presença de Deus, pedir para Ele ajudar a gente a corrigir e consertar as besteiras que fizemos, porque nós não tivemos tempo. Olha como é maluco isso. A gente diz, eu não tenho tempo para ficar buscando a Deus. Aí eu tomo decisões, eu faço coisa, dá ruim, aí eu tenho que ter tempo
para pedir para Deus para eu voltar lá e corrigir aquilo que eu fiz. E a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Sabe de uma coisa? Às vezes é importante que a gente fique um tempo de joelhos, um tempo maior, porque nós vamos fazer com que o nosso tempo seja mais bem aproveitado. Dá a impressão, né, que a gente... vamos voltar lá para o Davi e o Golias? Quantas pedras ele jogou? Uma. A gente só lembra do Davi jogando pedra, dá a impressão que ele só ficava jogando pedra o tempo todo. Sabe o que o Davi fazia mais do que jogar pedra? Ele tinha uma harpa na mão e ele ficava salmodiando. Ele tinha tempo na presença de Deus, cuidando das ovelhas do seu pai. O que nós precisamos? Tempo na presença de Deus. Terceiro segredo do Davi, para que ele tivesse uma vida vitoriosa. Davi zelava pela reputação de Deus. Isso daqui é muito, muito louco. Deus precisa de alguém para defendê-lo? Por exemplo, a gente vê muito, nesses dias aqui, muitas pessoas se voltando contra Deus e contra valores cristãos, valores da palavra de Deus, sim ou não? Você acha que Deus precisa de um advogado aqui na terra hoje para ficar defendendo? Você precisa entrar em... Por exemplo, eu vejo às vezes a pessoa coloca alguma coisa polêmica no Facebook, falando mal de cristão e tal, e tem gente que entra lá querendo defender Deus. Deus precisa disso? Deixa falar. Certo, gente? Agora, quando falar a respeito da sua fé, você não tem que ficar entrando em discussão, mas quando vier para a sua fé, o que o Davi fez? Ele zelava pela reputação de Deus. Olha só, 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ali estava havendo uma afronta direta. Por quê? Porque o Golias diz assim: não há Deus em Israel. Não há Deus em Israel. E Davi ouve aquilo e fala assim: espera aí, tem Deus em Israel, e tem como provar. Olha o que ele diz no versículo 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, seu Golias, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, essa cambada toda aí, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Há Deus presente na sua vida. Davi foi contra Golias para defender o nome de Deus, porque ele disse assim: o nome de Deus é um nome precioso. E ele foi para zelar. Davi tinha ciúme do nome de Deus. Outro segredo importante na vida do Davi, e esse aqui é bastante importante: Davi não confiava em si mesmo. O problema é que às vezes nós confiamos na nossa capacidade de gerir uma situação, de resolver um problema, e esquecemos que a nossa capacitação tem que vir do Senhor. Olha o que ele diz no Salmos 37, versículo 17 ao 20. Ele escreve o seguinte: o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem. Quem protege? O Senhor. E os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Davi não confiava em si mesmo, ele não tinha essa presunção. Ele sabia que a proteção, que o cuidado, que a provisão vinha de Deus para a vida dele. Sabe como é que nós vamos vencer? Quando nós entendermos que a nossa suficiência vem de Deus.
Como Davi, eu não vou confiar em mim mesmo. A confiança do Davi não estava nele, mas estava em Deus. E é nele que eu e você precisamos estabelecer a nossa confiança. Coloque totalmente a sua confiança em Deus. Outro segredo da vida vitoriosa do Davi, eu acho isso daqui fantástico. Davi tinha memória. Como assim? Davi se lembrava de algumas situações. Vamos lá? Quando ele ouviu Golias desafiando o exército de Israel, e ele se colocou à disposição para matar o gigante, sabe o que todo mundo disse para ele? Você não tem chance, o cara é muito maior que você, o cara é guerreiro, ó, você é pirralho perto dele. Mas olha o que o Davi fala, 1 Samuel 17:36, teu servo, ele estava se referindo a ele mesmo, é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Davi já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, defendendo as ovelhas do seu pai. Então o que significava aquele gigante na frente do Davi? Vocês por um acaso alguém aqui já viu NetGeo, Discovery, algum canal de documentário, um urso adulto em pé? Vocês viram o tamanho que aquilo vira? Quem já viu? Esses dias atrás estava assistindo um documentário e eu vi. É assustador. Gente, mas ele abaixado, né, com as patas no chão é uma coisa. O urso em pé, com os braços levantados, patas levantadas. É gigante demais. É apavorador. E o Davi diz assim: se eu fui capaz de matar um leão, um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O que significa que Davi tinha memória? Deixa eu perguntar para você, uma dificuldade, um problema, uma adversidade que você esteja enfrentando hoje, por um acaso você nunca venceu nada lá atrás, semelhante a isso que você está enfrentando hoje? Eu acredito que sim. Você chegou aqui, você está onde você está hoje, porque lá atrás você já teve inúmeras, centenas, milhares de vitórias. Era isso que o Davi estava dizendo: se eu já tive a graça de vencer um leão e um urso, eu posso agora também vencer esse filisteu. Deixa eu perguntar uma coisa para você: tinha alguma chance para você naquela luta do passado? Você olhava para a situação e dizia assim: eu vou morrer, estou perdido, é o meu fim. Você saiu como? Não sei de que jeito, mas você está aqui hoje porque você venceu alguma luta lá atrás. Então, se você está enfrentando alguma coisa hoje, saiba que o Senhor esteve com você lá atrás, então tenha isso em sua memória. Deus, o Senhor me ajudou lá atrás, e hoje o Senhor está comigo, eu vou vencer em nome de Jesus. Davi tinha isso em mente. Amém? Isso é importante. Outro segredo de Davi, fantástico, o Espírito de Deus estava nele. Posso ouvir um amém? Você quer ter uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa, céus abertos e você vivendo tudo que Deus tem para a tua vida? Deixe o Espírito Santo encher você, deixe o Espírito de Deus estar em você. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito de Deus tomou posse de Davi, o Espírito de Deus foi enviado para você. Jesus disse: enquanto eu estiver aqui, eu não posso enviar o Espírito Santo, mas quando eu for ao Pai, eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês o tempo todo. Quer vida vitoriosa? O Espírito Santo precisa estar na nossa vida o tempo todo. E uma coisa importante, o Espírito Santo veio para ficar com você. Ele não veio para uma visitação, ele não veio para
manifestar e vai embora. Não, Ele fica com você o tempo todo. E quando você estiver lutando, quando você estiver avançando e você pensa assim, puxa vida, o que é que eu faço da minha vida? Diga: Espírito Santo, me ajuda. Ele vai estar com você ali na hora. Quer vencer? Deixa o Espírito Santo guiar tua vida. E para nós encerrarmos, um outro segredo do Davi é que ele adorava a Deus, ele se entregava a Deus, mesmo em tempo de crise, de dificuldade. O tempo todo Davi estava adorando, o tempo todo. O tempo todo. Só que tem uma coisa que marca, quando o profeta Natan foi confrontar o Davi, uau, 2 Samuel 12:13, então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Sabe o que significa isso? Davi tinha pecado terrivelmente contra Deus, e ele foi confrontado pelo profeta, e ele reconheceu. Eu não sei se você já assistiu, tem várias versões do filme Davi, mas eu me lembro de uma vez que eu assisti uma das versões, quando Natan confronta Davi. Ele estava sentado no trono, e a hora que ele é confrontado pelo Natan, pelo profeta, ele desce do trono, e se ajoelha no chão, coloca o rosto no chão e diz: eu pequei. O que é isso? Adorando a Deus mesmo em tempos de crise. E aí qual a palavra do profeta Natan? A palavra de Deus para ele: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, Davi. Porque Davi era um adorador. Adore a Deus nos tempos de dificuldade, adore a Deus nos tempos de crise, adore a Deus em todo o tempo. Amém? Se necessário, desça, coloque o rosto no chão, mas adore. Faça de Davi um exemplo para a tua vida. Vamos colocar em pés. Eu tenho certeza de que aqui dentro hoje à noite, aí no YouTube, no Facebook, eu tenho certeza que existem pessoas com o coração todinho voltado para Deus como o de Davi. E eu quero te dar uma boa notícia. Parte boa é que Deus vai te levar para uma vida de vitória. Davi foi vitorioso em todas as batalhas. Davi foi um homem que marcou a sua geração, marcou as gerações seguintes, marcou os nossos dias até hoje. Eu tenho certeza que Deus vai usar a tua vida para que esse ano coisas tremendas aconteçam e que você marque a sua geração e as gerações futuras. Vamos orar para que sejamos como Davi. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em tua presença, junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs. Eu quero te louvar, Deus, pela vida desse homem fantástico que foi o Davi, que mesmo tendo feito um monte de lambança na vida, mas ele tinha o coração voltado totalmente para o Senhor. Deus, que nós possamos nos inspirar, que nós possamos tomar como modelo para a nossa vida o comportamento, as decisões e as práticas que o Davi tinha. Nós temos promessas de céus abertos sobre nós, Senhor. E nesse ano de 2021 nós vamos viver grandes realizações, grandes conquistas. Nossa casa vai ser uma casa abençoada. O nosso trabalho, todas as áreas de nossas vidas serão abençoadas pelo Senhor. Portanto, Pai, que o nosso coração aberto, voltado para o Senhor, com integridade, com inteireza, que nós possamos viver como Davi viveu. Em nome de Jesus, eu peço que essa palavra fique forte, fique cravada no coração de cada um dos teus filhos hoje à noite, e que possamos desfrutar de uma vida de relacionamento com o Senhor, e ver grandes coisas acontecendo na nossa vida, e na vida de todos aqueles que nos cercam. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos agora. Cada vida, cada lar, cada um dos teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus,
que a bênção do Senhor permaneça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Te peço isso em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Bate no peito e diga assim: eu serei como Davi aqui na terra. Hoje vou marcar a minha geração e vou marcar as gerações futuras. Amém? Quando você morrer, vai demorar. Amém? Vai demorar um pouquinho. Mas quando você morrer, não vão fazer festa porque você foi embora. Ih, foi embora. Vão dizer assim: partiu uma pessoa, mas o seu legado é grande para a minha vida. Amém? A festa vai ser no sentido de que você marcou profundamente a vida das pessoas. Não que seja no sentido de zombaria, mas que você possa marcar a vida de alguém. Eu já falei aqui várias vezes, né? Eu quero ver se vocês vão fazer isso quando eu morrer. Vai demorar bem mais agora, porque já experimentei um negocinho ruim esses dias atrás. Mas lá no meu túmulo vai estar escrito Atos 13:36. Tendo cumprido o propósito de Deus, dormiu. É o que a Bíblia fala em Atos 13:36 a respeito de Davi. Tendo Davi cumprido o propósito de Deus para a sua geração, adormeceu. Você vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida, para a tua geração e para gerações futuras, em nome de Jesus. Amém?